povo, aqui é o Zelota com mais um especial último de 2021 e no vídeo de hoje eu vou trazer a história dos Hurritas ou Hurrianos, esse povo nômade de origem bastante misteriosa que viveu pela Mesopotâmia e que depois fundou o seu próprio reino na Anatólia. Vamos tentar descobrir os mistérios desse povo neste vídeo de hoje. Bom, mas antes de eu contar a história deles para vocês, eu peço a todos que não tá no like, compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizam o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida na videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes e escolher esses especiais que acontecem aqui nas quartas-feiras. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo exclusivo e extra, que eu faço os vídeos aqui lá no acampamento Zelota, que é a nossa área de membros. Você pode fazer parte só clicando no botão azul que tem aí embaixo da tela ou no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos lá para a história dos Hurritas ou Hurrianos. Bom, esse povo que viveu no Oriente Próximo do 4º ao 1º milênio antes de Cristo. A sua origem é cheia de mistérios, como outras civilizações que a gente já viu aqui no canal. Então, o que se sabe a respeito deles, de suas origens, é por conta da sua língua, no caso a língua que eles falavam, e consequentemente também da cultura dos Hurritas ou Hurrianos. Essa cultura que se espalhou pelo Oriente e, por incrível que pareça, cruzou o Mar Egeu e chegou até a Grécia. Então, esse povo, eles são basicamente, era um povo nômade, que vivia naquela região montanhosa que eu vou detalhar aqui, que vocês já ouviram falar em um outro povo aqui no canal, que são os Urartianos. Bom, os Urartianos vão ter essa ligação com os Hurritas devido à língua, já que a língua dos Hurritas era muito próxima dos Urartianos. Na verdade, os Hurritas não teriam nenhum tipo de ligação com nenhum outro povo da sua época, no caso com nenhuma língua, a não ser com algumas inscrições que eles deixaram, por sinal muito pouca coisa dessa época, que foram feitas em escritas uniforme. Bom, escrita cuneiforme, como vocês conhecem de história antiga, sabem que foi criada pelos sumérios, mas não necessariamente isso vai fazer uma ligação dos Hurritas com os sumérios. Eles apenas utilizaram a forma da escrita. Mas o que é mais interessante é que a escrita cuneiforme utilizada pelos Hurritas foi utilizando o alfabeto urartiano, que aí faz a ligação entre esses povos. Mas os urartianos surgiram depois dos Hurritas, então causam uma certa confusão aí. Mas, de qualquer forma, os Urartianos e os Hurritas, eles têm também uma outra coisa em comum, que foi terem vivido próximo ali onde fica o Lago Van. Então, quem sabe Urato, vocês devem lembrar desse vídeo, quem não assistiu, vou deixar o card aqui em cima, era na região do Lago Van, que fica onde hoje é a Armênia. E também era um povo cheio de mistérios. Bom, mas vamos seguir aqui com algumas outras questões. Voltando a essa questão da escrita deles, foram encontradas em Ugarat. Para quem viu aquele vídeo que eu fiz sobre os povos do mar, lembra que Ugarat foi bastante citada. Era uma cidade que ficava uma cidade portuária, então era uma cidade bastante visitada por esses povos. Bom, então talvez os Hurrianos tenham feito comércio lá com Ugarat, e é contemporâneo de outros povos também, como os hititas e dos egípcios. Lembra que os dois povos viviam em guerra. Bom, então muito é o que se especula a respeito dessa história dos Hurritas. Tem até uma versão na Bíblia aí que a gente vai colocar aqui mais na frente. Então existe essa especulação de que eles tinham talvez uma origem ariana, ou talvez até uma origem semita. Bom, então vamos ver esse período do 4º e 3º milênio antes de Cristo. Bom, essa região que os Hurritas viviam era uma região central que ia do rio Cabur, o próprio nome diz Cabur, lá no Afeganistão,
ao rio Tigre, vocês conhecem também. Bom, e tinha as montanhas Tauro e Zagro, e especialmente ali no Lago Van. Com evidências arqueológicas datadas desse período de 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo, da escrita hurrita foram encontradas em uma região conhecida como Subarto. E no livro Gênesis da Bíblia, eles são conhecidos como o povo Oreu, que é um povo que foi viver na região de Canaã. E eles falavam o mesmo idioma que os hurritas, que era hurrita. E aí as cidades mais importantes para os hurritas eram a cidade de Urqués, que é uma cidade localizada próxima aos Montes Tauros, que ficam lá na Síria, e também a cidade de Nagar. Então outras cidades, estados mesopotâmicas vão começar a sofrer uma influência cultural dos hurrianos. E também eles vão não só chegar lá de forma expandindo a sua cultura, mas vão também se expandir para lá. Então durante esse quarto milênio antes de Cristo, eles vão chegar na Alta Mesopotâmia e com um exército bastante misterioso. Especula-se que existiam mercenários nesse exército e que esses mercenários eles não eram pagos antes da batalha, e só depois que a batalha acabasse, quando eles conquistassem aquelas cidades. Então eles eram pagos nas cidades. Mas a grande parte deste exército era formada pelos imigrantes. Então, em grande parte, nós temos ali comerciantes, pastores, artesãos, entre outros tipos de profissionais, agricultores. Então, eram pessoas que, na verdade, não eram exatamente guerreiros. Então, como é que eles conquistaram essas cidades? É que fica esse grande mistério. Mas era uma vasta quantidade de pessoas que saíam descendo das montanhas e iam ocupando os vales e os rios. Bom, os hurritas também passaram a adotar a cultura dessas cidades por onde eles estiveram. E ali eles vão misturando a cultura deles com as outras culturas e vão começar a formar o que seria essa cultura hurrita, o que vai levar também a todo o questionamento da sua origem ser esse grande mistério. Bom, esse povo hurrita tem uma coisa que é interessante a respeito deles, que é considerado o seguinte, que é o povo que estava em todo lugar e também não estava em lugar nenhum, devido a essa sua presença. Essa expansão dos hurritas ela vai ser interrompida em alguns momentos devido a outras potências que surgiram, como por exemplo os assírios, na época do reinado de Sargão o Grande, e também o Império Acádio, na época do reinado de Naram-Sin da Acádia. Bom, os governantes acadianos que reinavam lá da Acádia, eles entraram em disputa contra essa expansão. Então eles expandiram seu próprio reino e foram até o norte da Mesopotâmia e derrotaram algumas cidades-estados hurritas, entre elas a cidade de Nagar, que acabou se tornando a principal cidade, no caso uma capital do Império Acadiano naquela região. Agora o período entre 2190 e 1900 a.C., é o período realmente da firmação desse povo. Bom, quando o reino acádio acabou em 2190, os hurritas e outros povos começaram a tentar ocupar aquele vácuo político deixado pelos acádios. E aí, claro que vão ter outras potências, até como os hititas, que era um povo que já havia se expandido bastante também e que ainda não era uma grande potência, mas estava próximo de chegar lá. Então, nesse período, vamos ter uma mudança nessas cidades-estados dos hurritas. Bom, essas cidades-estados, a princípio, elas eram independentes, cada uma era governada por um rei diferente. Mas aí depois elas vão começar a se unir e aí vão ser governadas por um único rei. Já isso no caso formando uma confederação. Já outras vão manter seu mesmo formato, que eram as cidades de Urqués e a cidade de Narga, que foi depois recuperada, continuaram sendo as cidades mais importantes. Bom, esse período da história ele é registrado apenas com pequenos fragmentos espalhados por aí em inscrições com pouquíssimos detalhes. Então o trabalho ainda está sendo feito pelos arqueólogos. No final do terceiro milênio antes de Cristo, algumas cidades
hurritas, cidades-estados vão ser atacadas por outros povos. Vamos ter o ataque dos sumérios durante o reinado de Utegal, que acabou se tornando o rei da Suméria e da Cádia, e que governava em Uruk, e também Sulgi, que era um rei de Ur. Bom, apesar dessa ameaça, o coração do território hurrita permaneceu intacto, assim como a sua capital, que era a principal cidade, a cidade de Urks, permanecem intocados. Durante o reinado do rei hurrita Tish-Atal, os hurritas chegaram a conquistar inclusive Nínive em 2010 a.C. Bom, agora vamos ver esse período de 1900 a 1200 a.C. Bom, por volta de 1600 a.C., os hurritas estavam migrando para o norte da Síria e também para o leste da Anatólia. Então, mais uma vez, os hurritas conseguem uma conquista militar, misturando aquele exército, né, bastante interessante, com alguns mercenários, e aquela migração pacífica com os comerciantes, fazendeiros, artesãos e nômades. E aí eles ocuparam a região de Hanijabalt. Bom, essa região eles vão fundar um reino que é conhecido como o Reino de Mitanni, que é um reino de origem hurrita. Bom, do século XVI ao século XV a.C., teremos uma grande rivalidade entre os hurritas e os hititas. Vai ser uma rivalidade bastante forte, isso já vinha lá de trás. E esses dois povos começaram a se confrontar lá no início do século XVII a.C. Então já é uma coisa bem antiga entre esses dois povos. Bom, no século XV a.C., durante o reinado de Paratarna, que era um dos reis de Mitanni, os hurritas se expandiram pela Síria. E a parte que eles foram atacar era justamente a parte da Síria-Palestina, que era uma boa parte do território dos hititas. E aí a coisa fica ainda mais intensa. Porque eles se aproveitaram daquela disputa que os hititas tinham com os egípcios. A coisa pegou fogo, né? O que deu uma esfriada foi quando chegaram os povos do mar, né? Que acabaram derrotando os próprios hititas. E aí, por volta de 1458 a.C., o faraó Tutemés III ele chegou até a enfrentar os hurritas, venceu algumas cidades-estados, mas chegou ali na Síria, Palestina e acabou não tendo um confronto direto com o reino de Mitanni. Pegou mais alguns aliados ali, alguns príncipes locais. Mas aí no final do século XV a.C., os hurritas chegaram ali ao seu ápice no reinado de Saustatar, que foi um desses reis de Mitanni, e chegaram a conquistar a cidade de Assur, que era a capital assíria. Bom, não existem provas. Na verdade, muitas informações não foram registradas por eles, mas sim pelos hititas, o que pode dar um certo ponto, uma veracidade nessa história. Mas dizem que o rei de Mitanni deixou a cidade de Assur carregado de ouro e levou esse ouro até a capital do reino de Mitanni, que era a cidade de Huachucani, que por sinal é uma cidade que ainda não foi encontrada pelos arqueólogos. Bom, quem achar a cidade vai achar o ouro, se é que ele ainda estiver lá. Bom, após aquela guerra contra Tutemés III, os egípcios eles deixaram de ver os hurritas como rivais e resolveram fazer uma aliança com eles. Contra quem? Os hititas, que eram seus grandes inimigos naquela época, na região da Anatólia. E aí foi feita uma aliança através de um casamento do Tutemés IV, que casou a filha dele, a princesa egípcia, com um rei hurrita. Bom, aí tivemos o período do declínio e da queda. Durante o reinado de Akhenaton, em 1350 a.C., os egípcios passaram a se preocupar mais com questões internas de política, de religião, enfim, alguns fatores que os levaram a não se preocupar mais com os hititas.
E aí também eu acredito que tenha sido aquela questão dos povos do mar, que a gente já viu também nesses vídeos sobre os povos do mar, que foi que deu uma interrompida nas guerras entre os hititas e os egípcios. Bom, com isso ele foi se preocupar mais com os problemas que estavam acontecendo dentro do próprio Egito. E aí eles deixaram os hurritas por conta própria, para que eles se virassem contra os hititas. E aí, nesse período, não só os hititas, mas os assírios estavam chegando com força total, aumentando o seu poderio militar. E aí o reino de Mitanni passou a ser um alvo para esses dois povos. Bom, os hititas que já eram rivais e os assírios que estavam crescendo, bom, tiveram a sua ali tomada, atacada no caso pelos hurrianos e queriam a mesma vingança. E aí teve, como todos os reinos que a gente vê aqui, na verdade boa parte deles, uma questão interna. Bom, o rei de Mitanni, chamado Tucerata, ele teve a sua legitimidade ao reino contestada. E aí o que aconteceu? Um grupo político começa a querer confrontar, então temos uma guerra civil. Então vai ter essa guerra civil, teremos obviamente o reino enfraquecido e quem se aproveita disso são os seus adversários. E aí os hititas conseguem tomar aquele território que os hurritas haviam tomado deles lá na Síria e eles reconquistam esse território em 1350. Depois foi a vez dos assírios marcharem pelo norte da Mesopotâmia e conquistarem o que restou do reino Mitanni, tomando o seu território em 1200 a.C., anexando ao território dos assírios. Os hurritas acabaram sendo assimilados por outros povos e o seu legado ficou. Foram, no caso, os seus deuses, que foram adorados por outros povos, como principalmente os urartianos, com que eles vão ter essa associação, e também a sua mitologia se espalhou pelo Oriente, usando, graças aos escribas hititas, que pareçam os grandes inimigos deles, que registraram boa parte das histórias e mantiveram viva essa memória dos hurritas. Então essa mitologia dos hurritas ela vai viajar pelo Oriente, atravessando o mar Egeu e chegando até a inspirar a mitologia grega arcaica. Bom, uma história cheia de mistérios e bastante interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Como vocês já sabem, no sábado não terá saga bizantina. E também estou aproveitando para avisar que entrarei no meu período de recesso de 15 dias, mas vocês não ficarão sem vídeos. Eu fiz 2 lives lá no Instagram, no @zelota, e estou trazendo para cá, para o YouTube. São 2 assuntos muito interessantes. Bom, na quarta-feira, dia 5 de janeiro, vocês terão o vídeo que eu fiz com o Ian, lá do perfil do Cristianismos Ortodoxos, e falamos sobre a Igreja Bizantina. Então vamos saber sobre as histórias da Igreja Bizantina, suas origens, entre várias outras coisas que a gente já viu na saga bizantina, e vamos entender melhor como era a Igreja, não só a Igreja Bizantina, mas também como é a Igreja Ortodoxa, no caso a Igreja Cristã Ortodoxa do Oriente. Então um papo muito legal. O Ian, que é um teólogo, cara que entende muito do assunto. Foi um papo muito bom. E na quarta-feira, dia 12 de janeiro, tem um papo com o Rafael Quadros, lá do site História Medieval. E nós batemos um papo, claro, sobre as cruzadas e os templários. Então, um papo muito legal que a gente falou sobre essas lendas e mitos a respeito dos templários. Vamos falar sobre as cruzadas e, claro, fazer aquele bate-bola com as histórias do Império Bizantino. Então, para você que gosta da saga bizantina, assiste. E para você que também não assiste a saga bizantina, assistam esses vídeos, e aí vocês vão acabar se interessando por essas histórias que vale muito a pena, é enriquecedor e a gente acaba aprendendo muita coisa legal, beleza? Então vou ficar por aqui. Eu desejo a vocês um grande 2022, que vocês tenham uma passagem de ano maravilhosa e que tudo de melhor aconteça na vida de todos nós. Um abraço do Zelota, até o ano que vem. Falou, pessoal!